Uma jovem mãe foi encontrada morta em sua própria casa. Desde os primeiros dias da investigação, os detetives sentiram que a resposta estava ali, à vista de todos. Mas quanto mais aprofundavam a investigação, mais detalhes estranhos e intrigantes descobriam. Quando finalmente chegaram à verdade, ela se revelou tão inesperada que chocou até os investigadores mais experientes. Sarah Williamson nasceu em 20 de junho de 1963, na Flórida. Seu pai serviu no exército. Então, por um tempo, a família morou em uma base militar antes de se estabelecer em Albuquerque, Novo México. Na escola, Sarah se destacou imediatamente, especialmente em matemática. Mais tarde, descobriu-se que seu quociente de inteligência era excepcionalmente alto e ela tirava notas altas com muito pouco esforço. Ela também adorava ler, gravitando em torno de romances policiais, e no final do ensino médio já pensava em escrever um. Ela também era enérgica e extrovertida, tinha muitos amigos e adorava passar tempo com sua irmã mais velha. Após se formar, matriculou-se em uma universidade não muito longe de Albuquerque e se formou em matemática. Enquanto estudava, conheceu um homem chamado Cohen, e assim que ambos se formaram, se casaram. Sarah planejava fazer mestrado em estatística, mas recebeu uma oferta de emprego muito atraente em uma base militar. Depois de trabalhar lá por um tempo, ela e o marido se mudaram para Maryland, onde ela conseguiu um cargo como analista estatística na Agência de Segurança Nacional, NSA. Foi um grande salto em sua carreira, e Sarah rapidamente provou ser uma solucionadora de problemas talentosa, capaz de enfrentar desafios de qualquer tamanho. Na mesma época, começou a escrever seu próprio romance policial sobre uma estatística que resolve um assassinato. 3 anos após o casamento, o relacionamento de Sarah com o marido começou a se deteriorar e, eventualmente, eles decidiram se divorciar. Ela continuou trabalhando na NSA e também decidiu finalmente cursar mestrado em estatística. Sarah matriculou-se em aulas noturnas na Universidade Johns Hopkins, onde conheceu outro aluno chamado Lorenzo. Na época, ela tinha 27 anos e ele, 25. Lorenzo estava cursando administração e finanças e, assim como Sarah, já havia sido casado uma vez. Os dois começaram a namorar e depois que Sarah concluiu o mestrado, casou-se com ele. Eles se estabeleceram em um bairro nobre chamado Elkridge, nos arredores de Baltimore. 3 anos depois, tiveram um filho, mas quase imediatamente após o nascimento dele, Lorenzo começou a se afastar da família. Seu comportamento mudou drasticamente. Ele passou a controlar cada movimento de Sarah e demonstrou quase nenhum interesse pelo filho. Por fim, Sarah decidiu pedir o divórcio. Lorenzo voltou a morar com os pais, que moravam perto, e eles concordaram que o filho passaria os fins de semana com ele, enquanto moraria com Sarah o resto do tempo. Na época, Sarah tinha 35 anos e o filho tinha acabado de fazer 1 ano. Na sexta-feira, 13 de novembro de 1998, ela o deixou na casa de Lorenzo e passou o dia seguinte com sua melhor amiga Laura. Na manhã seguinte, domingo, Laura acordou esperando uma ligação de Sarah, pois elas tinham combinado de conversar, mas Sarah não ligou. Laura tentou contatá-la, mas ela não atendeu. Foi então que Laura percebeu que havia uma mensagem de voz esperando. Ela havia sido deixada às 20h46 da noite anterior, enquanto ela já estava dormindo. Naquela época, o correio de voz não mostrava quem havia ligado, a menos que você discasse para ouvir. Mesmo assim, Laura imaginou que pudesse ser de Sarah e apertou o play. Para seu horror, ouviu um caos na linha. Ruídos estranhos. Depois uma mulher gritando,
seguidos pelos sons de uma luta violenta. Parecia que alguém estava sendo atacado em tempo real. Abalada, Laura imediatamente contatou a polícia. Ela pediu que verificassem Sarah e policiais foram enviados à sua casa. A primeira coisa que notaram foi que a janela ao lado da porta da frente havia sido quebrada, mas a porta em si estava trancada. Ninguém veio quando bateram. Circulando pela casa, encontraram a porta de correr de vidro dos fundos destrancada e entraram. O que imediatamente chamou a atenção foi que o sistema de alarme daquela porta ainda estava armado, o que fazia pouco sentido. Se alguém tivesse invadido a casa pela frente, o alarme deveria ter disparado. Quando entraram na sala de estar, depararam-se com uma visão horrível. O corpo de Sarah jazia esparramado no chão em uma enorme poça de sangue. As paredes, os móveis e até o teto também estavam respingados. Temendo o pior, os policiais correram pelo resto da casa em busca do bebê de Sarah, sem saber que ele estava com o pai. Imediatamente presumiram que ele pudesse ter sido sequestrado. O corpo de Sarah foi enviado ao legista enquanto os detetives se concentravam no processamento da cena do crime. Eles rapidamente determinaram que o assassino provavelmente havia entrado pela janela da frente quebrada. Essa janela também estava conectada ao sistema de alarme, mas o sensor estava na moldura. Então, só dispararia se a janela fosse aberta. Quebrar o vidro não o acionou. Impressões digitais com sangue mostraram que o intruso também usou a mesma janela para sair. Lá dentro, os investigadores notaram algo estranho. Alguém havia retirado todas as fitas VHS de uma gaveta da sala de estar e as espalhado pelo chão, e o videocassete em si estava desaparecido. Na cozinha, todas as portas dos armários estavam abertas, como se alguém estivesse procurando por algo específico. À primeira vista, parecia um arrombamento, mas os detetives rapidamente começaram a duvidar dessa teoria. O laptop e a carteira de Sarah estavam intocados sobre a mesa da cozinha. Parecia mais que alguém havia encenado a cena para parecer um arrombamento, encobrindo um motivo muito mais obscuro. A autópsia apenas reforçou essa suspeita. Sarah havia sido esfaqueada repetidamente, com ferimentos por todo o corpo. O nível de violência sugeria profunda raiva ou ódio pessoal por ela. Os detetives também não conseguiram descobrir por que o assassino escolheu quebrar a janela da frente. Os fundos da casa davam para a mata e teriam sido uma entrada muito mais segura sem chamar atenção. Isso os levou a acreditar que o agressor poderia saber exatamente como o sistema de alarme funcionava e percebeu que quebrar o vidro da porta dos fundos provavelmente o teria acionado. A perícia não encontrou nenhuma impressão digital utilizável ou evidência sólida. Tudo o que puderam fazer foi coletar as enormes quantidades de sangue deixadas para trás, na esperança de que em algum lugar na bagunça pudessem encontrar vestígios do DNA do assassino, caso ele tivesse se cortado durante o ataque brutal. Enquanto isso, os policiais revistaram o quintal e descobriram um facão, que eles acreditavam ser a arma do crime. Mais tarde, a perícia confirmou que os ferimentos no corpo de Sarah correspondiam exatamente ao que havia sido encontrado. Enquanto os especialistas analisavam as evidências, os detetives confirmaram que o filho pequeno de Sarah estava seguro com o pai. Com essa preocupação descartada, eles se concentraram em entrevistar amigos e familiares de Sarah. Queriam saber se ela havia tido algum conflito antes de sua morte, mas todos disseram a mesma coisa. Sarah era gentil, tranquila e nunca brigava com ninguém. A única exceção era seu ex-marido, Lorenzo. A melhor amiga de Sarah, Laura, explicou aos investigadores que o divórcio havia sido difícil. Depois que o filho nasceu, o comportamento de Lorenzo mudou completamente.
Ele já havia tomado antidepressivos antes, mas parou assim que o bebê nasceu. A partir de então, Sara percebeu que ele não demonstrava interesse em passar tempo com o filho. Mas isso não foi tudo. Lorenzo também se tornou controlador, observando cada movimento dela. Com o tempo, Sara começou a sentir que ele estava com raiva dela por dar mais atenção ao recém-nascido do que a ele. Algum tempo depois, quando Sara voltou a trabalhar, Lorenzo começou a acusá-la de ter um caso com o chefe. Ele até apareceu no local de trabalho dela. Como ela trabalhava para a NSA, as acusações dele desencadearam uma investigação interna completa e entrevistas com dezenas de funcionários. No final, os investigadores não encontraram absolutamente nenhuma evidência para sustentar suas alegações. Mesmo assim, Lorenzo se recusou a deixar para lá. Durante uma de suas brigas, ele chegou a apontar uma arma para Sara. Esse foi o ponto de ruptura, e ela pediu o divórcio. Quando Lorenzo descobriu, tentou agredi-la enquanto ela segurava o bebê. Sara caiu, e Lorenzo agarrou a criança e saiu. Ele deixou o bebê na casa dos pais, depois voltou e disse a Sara que ela tinha que dormir com ele, ou nunca mais veria o filho. Depois disso, Sara foi direto à polícia e conseguiu uma ordem de restrição contra ele, mas nenhuma outra ação foi tomada. A partir de então, ela só o via no tribunal, onde disputavam a custódia, ou quando deixava o filho na casa dos pais de Lorenzo nos fins de semana, já que o tribunal decidiu que ele tinha direito de visita. Em determinado momento, Lorenzo chegou a tentar obter um passaporte para o filho, para poder levá-lo para fora do país, mas o tribunal proibiu a iniciativa. A irmã de Sara revelou mais tarde que apenas um dia antes do assassinato, Sara ligou para ela e disse que estava genuinamente com medo de Lorenzo. Ela estava preocupada que ele pudesse machucá-la antes que o tribunal tomasse uma decisão final sobre a custódia do filho. Sara chegou a pedir à irmã que cuidasse da criança se algo acontecesse com ela, pois não queria que Lorenzo a criasse. Só isso já foi suficiente para que os detetives examinassem Lorenzo mais de perto. Então foram falar com ele. Quando lhe disseram que Sara havia sido encontrada morta, ele caiu de joelhos, cobriu o rosto com as mãos e começou a gritar. Assim que se acalmou, os investigadores começaram a fazer perguntas. Lorenzo negou qualquer envolvimento e insistiu que investigassem o chefe dela, alegando que Sara estava tendo um caso com ele. Quanto a si mesmo, disse que estava em casa naquela noite e que toda a família o apoiava. Os detetives sabiam que esse tipo de álibi não era sólido. Familiares poderiam facilmente estar o encobrindo. Eles coletaram seu DNA e impressões digitais e também verificaram se havia arranhões que pudessem ter sido causados por uma briga, mas ele não tinha uma única marca. Eles então obtiveram um mandado para revistar a casa e o carro de Lorenzo, mas mais uma vez não encontraram nada. Nenhum sangue, nenhum sapato que correspondesse às pegadas deixadas na casa de Sara e nenhuma outra evidência que pudesse ligá-lo ao crime. No final, Lorenzo contratou um advogado de defesa forte, o que forçou os detetives a mudarem de foco. Eles decidiram investigar o ex-chefe de Sara, mas, a essa altura, ele já havia deixado a NSA e se mudado. Quando a NSA soube do assassinato de Sara, decidiram designar sua própria equipe para investigar o caso, juntamente com a polícia local. Entraram em contato com o ex-chefe de Sara e, mais uma vez, ele insistiu que o relacionamento deles havia sido estritamente profissional. Ele também disse que, na noite do assassinato, estava jantando com amigos em outro estado e que o álibi se confirmou. Sem outras pistas reais, os detetives tentaram extrair mais informações da mensagem de voz que Sara havia deixado para sua amiga no meio do ataque.
Eles esperavam captar a voz do assassino, mas em vez disso, captaram outra coisa. Depois que os especialistas limparam a gravação, os investigadores acharam que ouviram Sarah gritando o nome Mike. Isso imediatamente levantou suspeitas, pois o irmão de Lorenzo se chamava Michelangelo, mas era conhecido como Mike. Ele morava na mesma casa que Lorenzo e seus pais, e segundo ele, estava em casa na noite em que Sarah foi morta. Os detetives começaram a se perguntar se Mike poderia ter cometido o assassinato sozinho, talvez para garantir que a criança permanecesse na família. Eles o levaram para interrogatório e reproduziram a fita com a gravação melhorada, mas ele disse que não conseguia ouvir seu nome. Para ser justo, a teoria era duvidosa desde o início, porque mesmo na versão limpa, a gravação era tão indistinta que não era possível distinguir nenhuma palavra distinta. Mike negou ter qualquer envolvimento com o assassinato, mas durante o interrogatório, os detetives notaram que ele estava visivelmente tremendo. Quando o levaram de volta para casa, no momento em que saiu do carro, ele vomitou imediatamente. Tudo parecia suspeito. Então, o detetive responsável deu a ele seu número de telefone e disse para ligar caso decidisse confessar. Mas, em vez disso, o advogado de Lorenzo entrou em contato com a polícia e disse que, a partir de então, eles só poderiam falar com Mike na presença de um advogado. Depois disso, os detetives investigaram o primeiro marido de Sarah, bem como a ex-mulher de Lorenzo, mas ambos foram inocentados. Quanto à ex-mulher de Lorenzo, os investigadores perguntaram se ela estaria disposta a ajudá-los, e ela concordou. A polícia grampeou seu telefone e ela ligou para Lorenzo, tentando cuidadosamente arrancar algo novo dele, mas ele se manteve fiel à sua história original e continuou insistindo que não tinha ideia de quem matou Sarah. Havia também outra teoria ligada ao trabalho de Sarah na NSA. Ela tinha acesso a informações confidenciais e os detetives não podiam descartar que esse pudesse ter sido um motivo. Mas a equipe especial da NSA investigou e concluiu que não havia conexão entre o trabalho dela e o crime. Um mês após o assassinato, o laboratório finalmente terminou de processar todas as evidências da casa de Sarah e encontrou o DNA de um homem não identificado em 3 amostras de sangue diferentes. Os detetives imediatamente compararam o DNA com o de Lorenzo e, para sua surpresa, não havia correspondência. O mesmo aconteceu com seu irmão e seu pai. O sangue não pertencia a nenhum deles. Essa reviravolta chocou os investigadores, que tinham quase certeza de que Lorenzo estava envolvido. Mas agora, com o DNA apontando para um homem completamente diferente, sua culpa não parecia mais tão clara. O problema era que, sem outras pistas, não havia como descobrir quem era o verdadeiro assassino, e o caso ficou arquivado por meses. Os detetives continuaram investigando, até mesmo verificando criminosos em série conhecidos na área, mas nada aconteceu. Mais tarde, eles enviaram a gravação da mensagem de voz para o FBI, onde os especialistas conseguiram limpá-la com mais eficácia. Descobriu-se que Sarah não havia dito Mike, era apenas um grito. O caso se arrastou por 7 meses até que, de repente, tomou um rumo chocante. Em 1º de junho de 1999, o detetive responsável recebeu uma ligação do Departamento de Polícia do Condado de Baltimore. Um policial explicou que um dos detentos havia acabado de confessar o assassinato de Sarah. O detento era um jovem de 19 anos, chamado Ardell Dale Tickles, que havia sido preso 3 meses antes por um assalto à mão armada em um McDonald's. Enquanto aguardava julgamento na prisão, ele contou ao seu companheiro de cela que havia assassinado uma mulher em sua própria casa.
O companheiro de cela rapidamente fez um acordo com os promotores, usou uma escuta telefônica e começou a pedir detalhes a Ardell sobre o assassinato. Ardell explicou como havia invadido a casa por uma janela e atacado a vítima com um facão. Ele descreveu os ferimentos com tanta precisão que os detetives não tiveram dúvidas de que ele estava falando de Sarah. Ele até deu a data exata do ocorrido, a noite em que ela foi morta. Ardell se gabou de como sua vítima morreu enquanto ele a espancava sem parar, dizendo que queria que ela sofresse o máximo possível. Finalmente, quando seu companheiro de cela perguntou por que ele havia feito isso, Ardell deu uma resposta que surpreendeu os detetives. Ele disse que um ex-colega de trabalho lhe pagou $5.000 para matá-la. Os investigadores estavam convencidos de que ele não estava mentindo sobre ser o assassino. Sua confissão incluía detalhes que nunca haviam sido divulgados ao público. O detetive responsável foi direto à cadeia para confrontá-lo. Ele disse a Ardell que enfrentaria acusações de homicídio em primeiro grau e deixou claro que já tinham sua confissão gravada. Então, era melhor ele começar a falar. Ardell não negou nada. Admitiu ter matado a mulher sem nem saber o nome dela. Ele acrescentou que não sentia nenhum remorso porque, segundo ele, Sarah era uma má pessoa. Ele alegou que o ex-colega de trabalho, que o contratou para o trabalho, lhe contou que Sarah certa vez empurrou uma mulher negra grávida escada abaixo e cuspiu em seu rosto. Ardell também disse que, em vez dos $5.000 prometidos, ele recebeu apenas $3.000, mas o dinheiro não importava tanto para ele quanto puni-la pelo que ela supostamente havia feito. Nesse momento, os detetives mostraram 3 fotos: Lorenzo, seu irmão e seu pai, e perguntaram a Ardell qual deles o havia contratado. Para sua surpresa, Ardell não reconheceu nenhum deles. Ele explicou que a pessoa que o contratou não era um homem, mas uma mulher, embora ele não soubesse o nome dela. Isso levantou ainda mais questões. Como ele poderia ter trabalhado com essa mulher e nem saber quem ela era? E que tipo de mulher desejaria Sarah morta? Uma coisa era clara, porém, essa mulher conhecia Sarah muito bem. Segundo Ardell, poucos dias antes do assassinato, ela o levou até a casa de Sarah e lhe disse que o melhor horário para atacar seria sábado, porque Sarah estaria sozinha em casa. Ela até explicou como seu sistema de alarme estava instalado e o alertou para não mexer nele, para que os vizinhos não ouvissem nada. Com essa nova pista em mãos, os detetives mudaram o foco para encontrar a mulher por trás de tudo. Ardell havia trabalhado na lavanderia de uma casa de repouso em Baltimore. Então a polícia abriu a lista de funcionários, esperando que ele reconhecesse alguém. Mas o que encontraram foi muito mais chocante. Um nome naquela lista revelou imediatamente quem era a mulher misteriosa. Seu nome era Amélia, e ela era a mãe de Lorenzo. Os detetives voltaram à prisão e mostraram a Ardell uma foto de Amélia. Sem hesitar, ele confirmou que ela era quem o havia contratado. O que realmente o surpreendeu, porém, foi descobrir que Amélia não era apenas uma estranha. Ela era a sogra de Sarah. Ele explicou que Amélia costumava levar o menino para o trabalho e que ele presumira que ela fosse apenas a babá da criança. Quando percebeu que o menino era, na verdade, filho de Sarah, Ardell ficou chocado. Ele disse que a única razão pela qual concordou com o assassinato foi porque acreditava que Sarah era racista e que a estava punindo por isso. Mas agora entendia que havia sido manipulado desde o início. É claro que não havia como desfazer o que ele já havia feito. Para os detetives, o verdadeiro desafio ainda estava por vir. A confissão de Ardell por si só não foi suficiente para prender Amélia. Eles precisavam de provas concretas para provar que ela havia orquestrado o assassinato. Conversando com a equipe da casa de repouso,
os detetives encontraram uma mulher disposta a cooperar em troca de imunidade total. Ela lhes contou que, no dia do assassinato, Ardell havia pedido que ela o ajudasse a se tornar um assassino, alugando um carro para ele. Como ele era muito jovem para fazer isso sozinho, ela achou que ele estava brincando e concordou. Mas poucas horas depois que ela entregou o carro alugado, Ardell o trouxe de volta, e suas botas estavam cobertas de sangue. Ele disse a ela que tinha acabado de se livrar do diabo e pediu sua ajuda. Eles dirigiram até um terreno baldio, onde queimaram suas botas ensanguentadas. No caminho de volta para o carro, 2 policiais os pararam. Os policiais revistaram o veículo e até encontraram uma faca debaixo do banco com sangue no cabo, mas em vez de prender os 2, simplesmente pegaram a faca e foram embora. Investigando mais a fundo, os detetives também descobriram que, poucas semanas antes do assassinato, a sogra de Sarah havia sacado $2.500 em dinheiro. Logo depois, Ardell depositou quase a mesma quantia em sua própria conta bancária, uma conexão difícil de ignorar. Especialistas de laboratório compararam o DNA de Ardell com uma amostra encontrada no facão, e a correspondência foi perfeita. Isso foi o suficiente para acusá-lo de assassinato. E logo em seguida, os detetives foram atrás de Amélia. Ela foi levada à delegacia, onde ligou para Lorenzo. Ela disse a ele que provavelmente iria para a prisão, e ele nem perguntou por quê. Sua reação foi estranhamente calma. Depois disso, Amélia se recusou a responder a mais perguntas e exigiu um advogado. Sabendo que as provas que tinham poderiam não ser suficientes para garantir uma condenação, o detetive responsável decidiu blefar. Ele disse a ela que, se descobrissem provas de que Lorenzo sabia do assassinato, a família nunca mais veria a criança. Amélia ficou sentada naquela sala por algumas horas antes de finalmente ceder. Ela renunciou ao seu direito a um advogado e disse aos detetives que estava pronta para confessar. Admitiu que nunca gostou de Sarah e que a considerava ingrata. As coisas só pioraram depois que o bebê nasceu. Amélia acreditava que Sarah não o estava criando direito, mas Sarah nunca a ouviu. Nos meses seguintes, a tensão aumentou e as discussões se tornaram cada vez mais frequentes. Quando Sarah finalmente pediu o divórcio, Amélia entrou em pânico, com medo de nunca mais ver o neto, e foi aí que ela explodiu. Ela queria vingança, mas insistiu que nunca quis que Sarah fosse morta. De acordo com Amélia, ela havia mencionado casualmente suas frustrações para Ardell no trabalho, e ele disse que ela precisava se vingar de Sarah pelo desrespeito. Ele até se ofereceu para ajudar, prometendo resolver o problema. Amélia alegou que Ardell lhe disse que só planejava jogar pedras na casa de Sarah para assustá-la. Os detetives duvidaram dessa versão dos fatos, especialmente porque Amélia havia lhe pago uma quantia altíssima, um valor exorbitante por algo tão insignificante quanto atirar algumas pedras. No final, Amélia disse que ninguém mais em sua família, incluindo Lorenzo, sabia de seu envolvimento. Os investigadores nunca encontraram nenhuma evidência que comprovasse o contrário. Então, os promotores prosseguiram e enviaram o caso ao tribunal. O primeiro a ser julgado foi Ardell. Ele alegou que Amélia o havia manipulado, induzindo-o a matar uma mulher inocente. Ele chegou a dizer que havia passado os últimos meses orando por Sarah e sua família, mas o júri não se comoveu. Ele foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. O julgamento de Amélia começou em janeiro de 2000 e nenhum membro de sua família compareceu. Seu advogado tentou argumentar que não havia provas suficientes para ligá-la diretamente ao assassinato, mas as evidências estavam contra ela. No final, ela também foi condenada à prisão perpétua
sem possibilidade de liberdade condicional. Em 2009, ela entrou com um recurso, alegando que Sarah não merecia morrer e que ela já a havia perdoado há muito tempo. Essa declaração questionável não surtiu efeito e a sentença original foi mantida. Quanto ao filho de Sarah, ele continuou morando com o pai. Lorenzo acabou se casando novamente e teve mais 3 filhos. Em 8 de fevereiro de 2023, ele faleceu aos 57 anos. Amélia, agora com 89 anos, ainda cumpre sua pena de prisão perpétua. Ardell finalmente se tornou elegível para a liberdade condicional, mas quando ele se candidatou em 2024, seu pedido foi negado. Ele permanece atrás das grades até hoje. Bem, isso conclui o vídeo de hoje. Quero agradecer muito a todos que assistiram a esta história até o final. Adoraria saber sua opinião sobre este vídeo nos comentários e, por favor, não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Também gostaria de enviar um agradecimento especial a todos que doaram e apoiaram este trabalho. O apoio de vocês significa muito para mim e me dá motivação para continuar essas investigações importantes para vocês, meus maravilhosos espectadores. Há mais novidades a caminho, então fiquem ligados.